E aí, galera, tudo bem? Tô aqui já tentando gravar, tô dando várias bosta, mas enfim, vamos que vamos. É, eu vim passar aqui hoje, né, a minha visão em relação ao processo seletivo de DevOps. Então eu já passei por isso não só agora, mas passei por isso antes também, né? Tem várias pessoas aí que estão construindo um conteúdo maneiro em relação ao processo seletivo de DevOps, mas eu resolvi tentar passar a minha visão também, não só por esse um mês aí fazendo processos seletivos em vários locais, mas também de outras experiências que eu tive ao longo dos anos, não só como DevOps, mas acredito que enquanto Dev, para, enfim, vocês se guiarem e tal, e também em relação ao mercado de Dev que a gente tem hoje, né, outubro de 2020, aliás, DevOps, o que o mercado de DevOps tem pedido enquanto ferramenta e tal, quais são as perguntas que são mais feitas, assim, etc. E algumas coisas que a gente precisa avaliar dentro do processo e que podem ajudar vocês. Eu fiz uma thread no Twitter ontem, né? Dia 5 de outubro eu fiz uma thread. 5 de outubro de 2020, então se você tá aí depois. Perguntando o que a galera queria saber, né? Sobre isso, né? E eu achei engraçado que, né, o grande Pokémon aí da comunidade, não só de PHP, mas de várias outras, um cara muito foda aí na Twitch, ele falou que queria a verdade, né? E acho que a verdade que eu posso passar é que o processo seletivo é sempre complicado, é sempre maçante. O processo seletivo, uma dica que eu dou é que ele nunca vai mostrar o que você é de verdade. Então, tem várias vezes que eu saí muito frustrada de processos seletivos, em que eu fui mal avaliada, ou que eu sabia que aquilo não era o melhor de mim, porque eu tava muito nervosa, porque eu tava confusa, porque eu tava ansiosa. Então, se você não passa no processo seletivo, não se sinta o pior profissional. Ou se. Isso, acho que isso é pior ainda, né? Quando você é pleno, já tem noção que você é sênior, ou quando você é júnior, já tem noções ali de que você já tem skills de pleno, mas aí você não passa em vários processos seletivos para vagas para aumentar a sua senioridade, né? E você começa a se questionar, né? Pô, será que eu realmente sou essa areia toda aí, desse caminhãozinho que eu tô falando que eu sou? E eu acho que senioridade, ela não é só questão de conhecimento, né? Mas o conhecimento aplicado para o negócio que é aquela empresa que você está fazendo o processo. Então não é porque você é júnior numa empresa X, que numa outra empresa você já não é pleno. Assim como tem pessoas que trabalham anos e anos como pleno ou sênior numa empresa X, sai pro mercado de trabalho, não se atualizou e é júnior. Então, assim, senioridade também não tem só a ver com você estar ali anos e anos fazendo uma parada, mas também em você estar atualizado, em aquilo se aplicar à realidade de negócio de onde você vai trabalhar. Tem vários indicadores, né? Então, não se sintam frustradas quando você se pega, tipo, putz, eu não tô passando em nada, etc. Porque eu acho que nem sempre aliás, nem sempre não, um processo não vai definir quem você é. Ele no máximo vai te direcionar para a vaga que você acha mais legal, porque condiz com o seu objetivo profissional, mas ele não vai te resumir. Então acho que isso é muito importante e foi uma parada que eu passei muito, né? Bate aquela síndrome do impostor que você fica, porra, que merda, eu acho que eu sou um bosta, mas não é bem assim. Não passou nesse, tem outros e tem várias empresas aí que estão querendo profissionais como você, só que você ainda não encontrou, né? É tipo Tinder. Enfim. Então acho que outra verdade no processo seletivo é que não é só você que está sendo avaliado, né? Tem outras pessoas que estão te avaliando. Então, é, eu sentia muito isso até muito pouco tempo atrás, né? De tipo, só eu tô sendo avaliada e qualquer palavra que eu falo já é avaliada. Você também tem que avaliar a realidade da empresa, né? Porque ali, no processo seletivo, é um dos locais que a empresa quer mostrar que ela é melhor. Da mesma forma que você, no processo seletivo, quer mostrar, pô, eu sou a melhor pessoa nesse momento aqui, tá ligado? Não quero mostrar muitos meus defeitos porque quero muito que essa empresa me contrate, tá ligado? Mas assim, da mesma forma que você quer mostrar suas qualidades e evitar mostrar os seus defeitos, a empresa também quer fazer isso. Óbvio que vão cometer deslizes, né? Então, às vezes, a empresa tem que te dar um retorno em 5 dias, ela só te dá um retorno na outra semana, porque tá muito atolada, etc. Mas se começam a acontecer repetidos erros dentro do processo seletivo, isso é um ponto de atenção. Porque isso quer dizer que se no lugar que a empresa quer mostrar o melhor dela, porque ela quer contratar também as melhores pessoas, e ela tá cometendo vários deslizes, imagina como é ali dentro. Imagina como é ali dentro para organização,
apresentação, pra comunicação. Então, por exemplo, pô, ali é um processo seletivo, e aí a pessoa é mó grossa com você, ou então você fala uma parada, uma pretensão salarial e não te dão. Beleza, nem sempre vão te dar sua pretensão salarial, mas não te dão nem o salário direito que você ganha na sua empresa atual, ou que você ganhava quando você trabalhava, etc. Então, te dão um salário muito aquém do que você acredita que você tem que ganhar. Isso é um ponto de atenção, talvez não, muito provavelmente não está valorizando o profissional como deveria estar valorizando. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para quando a gente tomar a decisão acertada. Então, acho que esse é o ponto que eu gosto de enfatizar, assim. Então, tá sempre avaliando, ver como é a galera, perguntar bastante como é o dia a dia. E se você tem a oportunidade de avaliar externamente a empresa, em sites ou com pessoas que trabalham lá dentro e não estão fazendo parte do seu processo seletivo, pergunte sempre. Acho que isso é um ponto bem interessante também. Acho que uma parada que eu gosto de falar é do currículo. Tem algumas pessoas que já foram tech recruiters e são uma inspiração pra mim. Acho que a maior delas, sem dúvida, é a Andresa, que hoje está na Brasil.js. Eu já recebi várias dicas de várias pessoas sobre currículo, mas as que eu mais gosto de dar é evitar colocar endereço e botar a foto, né? Porque eu acho que eu gosto de ter a oportunidade de ter a primeira entrevista, saca? Então, tipo assim, se você coloca o teu endereço, às vezes assim, você mora num lugar e aí a empresa é a 2 horas daquele lugar. E aí a empresa, tipo, já fica, putz, mó longe, não sei o quê. Mas se a empresa não sabe e aí ela entra em contato porque tua skill é muito boa, tua hard ou tua soft skill, e você tem uma primeira entrevista legal, não vai importar onde você mora, ela vai bancar o teu VT, né? Bom, pelo menos é isso que ela deveria fazer. Se ela não faz, isso aí é outro ponto de atenção. E acho que a foto também, tá ligado? Infelizmente, vivemos uma sociedade muito bosta em que as pessoas tiram conclusões merdas de como você é, né? Então, que nem eu, por exemplo, já fui demitida pela quantidade de piercings e pelas roupas que eu usava. Então, ou pelo meu cabelo colorido. Então, isso não define em nada profissional. Eu acredito que, geralmente, a empresa que ela já começa a te definir pela sua foto, ela não é uma boa empresa para se trabalhar. Então, assim, acho que o ponto que talvez eu teria mais atenção, que geralmente eu coloco no meu currículo, e eu gosto de botar aqui. Onde é que tá essa porra? Eu gosto de colocar meu LinkedIn e tal. E assim, eu gosto sempre de colocar informações. Ele tá em inglês, tá? Mas, tipo, tem uma versão em português que é a mesma coisa. Eu gosto de colocar coisas que são pertinentes para minha carreira. Então, por exemplo, é maneiro para a empresa saber que eu faço lives das coisas que são da minha carreira. Então, de DevOps no caso, tem meu GitHub, tem meu LinkedIn, tem meu e-mail, aí você bota o telefone, enfim. Eu gosto de fazer um currículo bem clean, por quê? Porque muitas vezes o currículo ele não cai direto na mão de alguém, mas ele cai num robô que ele vai extrair palavras que fazem sentido para algumas vagas. Então, acho que é importante, assim, você fazer um currículo, esse currículo com muito frufru, porque não sei o quê, um monte de cor, com um monte de layout, não sei o quê. Às vezes um robô vai ter dificuldade de ler isso. Então, tentem se ater a fazer um currículo bem simplesinho. Isso foi algumas dicas que eu recebi também de pessoas muito fodas, assim. E uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de colocar skills dos lugares que eu trabalhei. Então, acho que isso ajuda também a pessoa que está recrutando a ter uma noção do que eu trabalhava naquele lugar, entendeu? Também, óbvio, né, acho que são umas dicas meio padrão, mas não custa reforçar. Você trabalhou em 10 lugares, mas para aquela vaga só faz sentido os últimos 3, não precisa botar os 10 lugares, coloca só os últimos 3. Então, as empresas que têm mais peso, que fazem mais sentido para sua carreira, em que as skills fazem mais sentido com a vaga que você está buscando hoje, etc. Uma coisa que a galera gosta muito também são questões de diversidade. Então, diversidade que eu digo meetups, etc. Então, se a galera cola nessas coisas, a empresa geralmente curte. Idioma e onde você estudou e tal. Mas eu sempre evito botar endereço, porque às vezes a empresa já descarta por onde você mora. E foto também, porque eu não gosto que as pessoas tirem conclusão de mim baseado na minha foto, tá ligado? Então, é tudo uma questão de bias. Eu gosto de deixar o currículo bem clean, assim, pra pessoa já pegar e não sei quem é, eu vou descobrir. A pessoa tem que descobrir quem você é na hora, tá ligado? Eu acho que isso é importante. E aí sim, dar a oportunidade de uma primeira entrevista. Eu acho que isso é importante. Bom, a outra coisa é o seguinte. Vou voltar aqui. Onde procurar jobs? Eu acho que. Puta que pariu. Aqui.
Os lugares recentes, né? Tipo, eu diria recentes, acho que os 3 últimos empregos, ou até mais, não lembro agora. Eu sempre jogo muito no Gupai, não sei como falar isso. LinkedIn também é um lugar que eu arranjo trampa full. Twitter, eu simplesmente tuitei lá, mandem jobs de DevOps e o último emprego que eu vou entrar ainda, eu consegui no Twitter, porque pessoas viram minha thread e tal, e mandaram. Inclusive, foi até um processo seletivo que eu já tinha participado, eu retomei. E amigos, né? Então, se você tem alguém que tem algum contato aí, que tem uma vaguinha lá, não sei o quê, rola indicação pra vaga, então vamos tentar indicação para essa vaga. Óbvio, né? Indicação, isso não quer dizer que você já tá lá dentro, mas você ter a oportunidade de fazer o processo seletivo, acho que isso é importante. Então, esses são os lugares, assim, que eu geralmente mais corro atrás para conseguir as vagas. Fui chamado, né? Fui uma pessoa que foi chamada pro processo. Quais são os cuidados? Eu vou falar baseado em como foi comigo, tá? Eu achei legal que o processo seletivo, ao longo que você faz um e você faz outro, você vai aprendendo pra, tipo, quando você faz um e você não passa, você pelo menos já tem um pouco mais de conhecimento pra no próximo você ir melhor. Então, assim, até digo questão de entrevista técnica. As entrevistas técnicas de DevOps, elas geralmente vão ser muito parecidas, não vão ser iguais, mas algumas perguntas são meio que padrão. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente. Então, você tem uma entrevista e tal, inicial, que geralmente é uma entrevista com o RH, pra ter um match, eles perguntam pretensão salarial, etc. E aí, depois, você é encaminhado, provavelmente, para 1 ou 2 entrevistas técnicas. E aí, depois, tem uma entrevista, geralmente, que é de cultura e de selar ali um acordo, etc. E depois vem a proposta, né? Então, geralmente, é mais ou menos assim. Eu acho que alguns cuidados que a gente tem que tomar. Primeiro, como são essas pessoas que elas estão lidando com você, tá ligado? Eu tive uma experiência bem desagradável recentemente, em que uma pessoa, ela foi grosseira comigo numa entrevista técnica, e não só isso, acho que uma coisa que... E eu digo isso não só enquanto pessoa entrevistada, mas se você tá vendo o vídeo, você é uma pessoa que entrevista pessoas, eu acho que é muito importante a gente não só tornar o ambiente o mais confortável possível para as pessoas que estão sendo entrevistadas, então não tentar encurralar, ou então se a pessoa não respondeu aquilo que você queria, não insiste, tá ligado? Você vai ter um ambiente a sós com as outras pessoas que entrevistaram aquela pessoa para fazer uma avaliação. Então acho que um ponto interessante é não corrigir essa pessoa também se ela falhou, porque quando, por exemplo, você faz uma pergunta para a pessoa e ela errou essa pergunta e você corrige na hora, aquilo vai bater muito na autoestima da pessoa e ela vai ficar ainda mais nervosa. Então a chance dela ir mal naquele processo seletivo ou naquela etapa do processo é ainda maior, porque ela vai se sentir, pô, vai bater tudo, síndrome do impostor, ela vai ficar bolada, tipo, pô, será que outras coisas eu também errei? Porque tudo é uma questão de feeling, então quando a gente tá fazendo o processo seletivo, a gente já tá respondendo perguntas e pensando, pô, essa daqui eu acho que eu errei, essa daqui eu acho que eu acertei. E se você já é corrigido na hora, você já fica, ai, eu acho que tá tudo uma merda. Então, eu acho importante tornar esse ambiente confortável. Eu acho que um outro ponto interessante eu acho que a entrevista ela tem que extrair o melhor da pessoa candidata. Então, eu não acho maneiro perguntas muito decoreba e perguntas muito, tipo... Ai, você sabe o que aconteceu em 1800 e bolinha com tal coisa? Tipo assim, eu acho que é importante você extrair da pessoa o que é a realidade dela de TI. Então assim, quando estoura um problema em produção, o que você faz? Qual que é a sua pipeline que você mais gostaria de trabalhar? Qual que é a sua pipeline ideal? Quando você tinha que aplicar testes, quais são os testes que você geralmente aplicava? Quando tinha um problema numa aplicação em produção e tinha que aplicar monitoramento, como você fazia esse tracing, assim, pra ver qual que era o monitoramento que você tinha que aplicar? Eu acho que é isso, sabe? Até porque eu acho isso errado, tá? Mas a gente vive uma realidade que nem sempre a gente sabe as coisas no nível teórico. A gente sabe as coisas no nível prático e depois a gente corre atrás do teórico pra, tipo, entender o que a gente fez, tá ligado? Apesar de que as duas coisas têm que sempre andar juntas. Então, você lembrar o significado de uma palavra ou de um acrônimo, às vezes você
ainda mais o nervosismo, aquilo bate de um jeito que você esquece, e aí você vai ficar mais nervoso, nervosa, enfim, ainda. Então, eu acho muito importante que as perguntas abstraiam realidades da pessoa naquele contexto. E não, tipo, fique como se fosse um dicionário, sabe? Então, eu acho que isso é uma coisa que vocês podem até observar. Eu acho interessante isso. Eu acho que... Enfim, além de um ambiente confortável, é que tem outras coisas que eu vou falar mais pra frente. Tem outra coisa que eu acho importante, que é a questão de benefícios e pretensão. Eu acho que você não vai conseguir equilibrar tudo que você quer. Uma coisa que eu sempre faço com pretensão salarial é, se eu quero ganhar, isso eu tô chutando, tá? Se eu quero ganhar, sei lá, eu quero ganhar 8, eu vou pedir 9, porque a probabilidade de, tipo, chegarem em mim e falarem, 9 a gente não consegue, mas a gente consegue bater 8, é uma probabilidade considerável. Então, se você pede um pouco mais do que a sua pretensão, a probabilidade de chegarem em você e pedirem uma negociação, ela é grande e já vai bater mais perto da sua pretensão real que você queria. Então, é tudo uma questão de negociação. Uma coisa que eu ouvi recentemente e achei muito interessante é sobre remuneração atual, né? Porque também, se você pede uma pretensão salarial muito desconexa da sua remuneração atual, dificilmente a empresa ela vai dar aquela pretensão que você quer. Então, ela vai dar geralmente uma mediana entre o que você quer e o que você ganha. Ou então, tipo assim, ou talvez, sei lá, uma média que eu já vi, assim, foi uns 2 mil a mais. Então, se você quer 4 mil a mais, isso dificilmente vai acontecer. Então, se você não é obrigado a falar quanto você ganha, tá ligado? Isso não é obrigado. Da mesma forma que a empresa fala salários compatíveis com o mercado, você pode falar também, olha, eu não quero falar quanto que eu ganho, você vai saber no dia que você pegar minha carteira de trabalho. Tipo assim, não quero falar sobre isso. Enfim, fala aí o que você quiser. Mas eu geralmente falo quanto que eu ganho, mas eu sempre falo, tipo assim, ó, eu ganho isso aqui, mas não tô feliz. Eu falo assim, não tô feliz. Então, assim, pra empresa também ter uma noção de que, tipo assim, aquele salário não me contempla e eu precisaria de, no mínimo, ganhar a pretensão salarial que eu pedi. É um assunto muito complicado. Então, se você acha que você ganha pouco perto do que você gostaria de ganhar, que é uma pretensão salarial muito anos-luz, eu acho que talvez seja importante você falar, tipo assim, olha, não quero falar sobre isso, ou não, você vai saber no dia que você pegar minha carteira, enfim. E aí, chega na pretensão e você pede o tanto que você quer. O próprio processo seletivo vai mostrar que você não é uma questão do quanto que você ganha. Você pode realmente... Vai mostrar que, pô, tô realmente ganhando mal. A empresa vai ver isso, tipo assim, cara, essa pessoa tá ganhando mal mesmo e ela merece um salário melhor. Tem algumas empresas que elas não trabalham com pretensão salarial. Elas trabalham com uma métrica que é definida com o tanto que você foi bem nas etapas. E assim... E geralmente isso está dentro das bandas salariais, enfim, da própria empresa, e aí geralmente se encaixa bem. Mas aí também, quando chegar a proposta, vai de você perceber se isso contempla o que você quer ou não. Questão de benefícios, eu acho muito importante, tanto para a questão de PJ quanto CLT, tem algumas empresas, tem uma empresa aqui no Rio que ela é bem maneira, que é a Cyberlabs, eu acho, que ela paga o seu salário, mas ela também cobra os benefícios da sua empresa, por exemplo, anterior. Então eu acho isso uma política de PJ bem maneira, assim. Eu não sou muito fã de PJ, mas assim, acho que essa política ela é interessante a partir do momento em que você tem um salário, mas você tem um dinheiro dentro do salário só para os benefícios. Então, acho importante ter questões como plano de saúde, como plano odontológico. Acho muito importante você ter um PLR, ainda mais se você está falando de fintechs, que é o que está mais agressivo hoje no mercado de TI. Eu acho que fintech tem que ter PLR, tem que ter um adicional, uma variável, senão, assim, estranho. Então, acho assim, as empresas, principalmente as fintechs, elas estão muito agressivas nesse sentido. Pelo menos uma remuneração, tem empresas que são PLR mesmo, tem empresas que são uma remuneração de acordo com quanto que a empresa, a equipe, você foi bem, que vai até, tipo, sei lá, 3 salários, então, tipo, isso é uma remuneração anual, então, mas acho importante ter isso. Além disso, né, VR, VT, essas coisas, eu acho que algumas coisas maneiras, a questão de Gympass, se você vai trabalhar full remoto, um auxílio de full remoto e tal. Toda empresa vai ter isso? Não. Geralmente as empresas que estão, assim, mais
que são as mais destacadas do mercado, né? Quando eu fui procurar trampo, procurei empresas como PicPay, Pagar.me, PagSeguro, que eu tenho amigos lá também para saber como as empresas são lá dentro, Descomplica, enfim, também empresas que... Descomplica, por exemplo, é uma empresa que faz bastante sentido para mim pela questão de ser edtech. Então, tô dando alguns nomes mesmo, porque são empresas que eu fiz processo e que eu gostei, assim. PagSeguro eu não cheguei a fazer, mas as outras eu fiz e eu gostei bastante do processo seletivo. As que eu não gostei, eu não vou falar o nome, né? Porque o processinho vem. Mas, enfim, vai dar pra você ter todos esses benefícios? Não. Mas aí você faz um equilíbrio e bota na caneta o que faz mais sentido pra você. Então, eu não preciso de academia porque eu não faço, ou porque a academia daqui do lado já é barata e me cobre bem, assim, eu não preciso de um Gym Pass, ou tipo, a academia que eu já faço nem aceita isso. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, você não vai conseguir ter tudo. Então, tudo é uma questão de equilíbrio, de você botar na caneta o que você é muito necessário, o que não é tão necessário que você pode abrir mão. Nossa, acabaram de me seguir aqui, grito. O que geralmente cai, né? Então acho que essa é a parte que a galera mais queria saber. Eu acho que as coisas que mais valem a pena hoje em dia você estudar o que geralmente cai e tal. Kubernetes. Kubernetes é um bagulho que tá muito assim, a la cacete no mercado de DevOps, em infra no geral. A galera pergunta tudo, como funciona por baixo dos panos, a galera pergunta como que você trabalha com redes em Kubernetes, como você sobe uma aplicação, como que você monitora, então a parte de health de Kubernetes. Isso inclusive foi muito prejudicial para mim, porque eu nunca cheguei a trabalhar com Kubernetes em produção, e também o que eu faço de Kubernetes é bem ridículo. Então isso acho que foi o que mais me prejudicou nos processos seletivos. Questão de infra como código, o que a galera vem mais pedindo é Terraform. Então, eu sou a garota do Ansible, né? Então, isso não bateu tanto assim em mim, porque eu precisava mesmo de Terraform. E a galera pergunta bastante Terraform, infra terraformada, pergunta conceitos, perguntaram questões de infra imutável, perguntaram... A maioria dos processos que eu fiz foi para AWS. Então, se você está pensando em cloud... De todos os processos que eu fiz, eu devo ter feito, sei lá, uns 10 processos seletivos. Óbvio que isso não quer dizer que é o fato da realidade do mercado. Mas, assim, foi basicamente a AWS. Então, uma outra empresa utilizava GCP, mas muito pouco, para coisas muito específicas. Então, se você quer estudar cloud, a dica que eu te dou é a AWS, porque quando você for para uma GCP, os conceitos vão ser basicamente os mesmos, vai mudar o nome das coisas, mas as coisas que tem na AWS tem na GCP. Uma outra coisa vai mudar. Então... Pediram Fargate, EKS, EC2, ECS, containerização. Uma parada que caiu muito foi a questão de monolito. Então, tipo, você tem um monolito, como é que você quebra? Qual que é a diferença entre... E qual que é o framework que você utiliza? Qual que é a diferença entre escalar verticalmente e escalar horizontalmente? Deu um chabu aqui. Também me perguntaram coisas como... Isso é uma pergunta que caiu em basicamente todos os processos seletivos. Qual que é a sua pipeline ideal? Então, a gente entra em questões como Gitflow, Trunk-Based. Você trabalha com muitas pessoas. Então, como que você faria esse deploy? Quais são as etapas do deploy? Quais são os ambientes do deploy? Você vai trabalhar com testes aonde? Trabalha com testes automatizados? Então, tem várias coisas assim. E também, tipo assim, deploy. Como que é esse deploy? Você trabalha com uma aplicação muito crítica que não pode sair do ar. Como você faria esse deploy? E aí você entra em algumas questões como Canary, como Blue-Green. Então... Mas assim, eu acho que hoje em dia são essas questões. Mas acho que o que mais vale a pena estudar, e você vai acabar batendo em coisas assim... Eu já falei de infra imutável, né? Já falei. E algumas coisas foram mais conceitos. Tipo assim, o que é infra imutável? Assim, o que ela pode ajudar num cenário de TI, assim? O que você acha que tem de bom numa infra imutável, entendeu? Onde você pode colocar um ambiente de testes, então coisas assim. E aí perguntaram um pouco também, acho que sobre rollback, né? Então, tipo assim, deu uma merda em produção, o que você faz? Quais são as etapas, geralmente, que você tem que tomar? Eu acho que as coisas mais chave para estudar é Kubernetes, Terraform e uma cloud, que geralmente vai ser AWS. Alguns conceitos, óbvio, padrão, eu acho que eu nem preciso falar sobre a cultura que você mais tem que estudar, a cultura DevOps, na minha humilde opinião.
E aí, é basicamente isso. As outras coisas você vai... Ah, e óbvio, né? Containerização das aplicações. Então, você vai acabar... Quando a gente fala de Kubernetes, obviamente, a gente já tá pensando em Docker, containerização, quebrar monolitos, etc. Claro que cada empresa vai ter uma realidade diferente. Então, por exemplo, tem empresas que não trabalhavam com Kubernetes. Então, elas trabalhavam com ECS. Tem empresas que já trabalhavam com Kubernetes full porra, assim. Full puta que pariu, meu Deus, trabalha muito. Então assim, varia muito. É, eu acho muito importante vocês falarem de toda a carreira de vocês. Porque, desde quando vocês começaram. Porque às vezes você não tem skill para aquelas coisas que estão ali na vaga, mas as pessoas percebem, por exemplo, que você é autodidata, que você vai ter uma curva de aprendizado menor, porque você aprendeu várias coisas rápido, ou você tem um peso no currículo de outras coisas. Então, isso também pesa quando você, por exemplo, eu não sei Terraform, mas, pô, eu sou programadora em Java, C Sharp, já manjo de Ansible, não sei o que lá. Então, então eu imagino que a curva de aprendizado dessa pessoa para Terraform, por exemplo, vai ser menor. Então é importante vocês enfatizarem as skills de vocês, as hard, as soft, enfim, mas quando tá falando de questão técnica, enfatizar tudo que vocês sabem e não deixar isso passar. Tudo que vocês sabem, vocês falam, deixam no currículo também, para que as pessoas saibam quanto que vocês sabem, e aí isso também vai ser um peso, com certeza, numa decisão de seguir com o processo ou, inclusive, de uma proposta. Tá demorando demais o retorno da empresa? Eu sou um pouco chata, tá? Isso é uma opinião pessoal, então vocês fazem o que vocês acham melhor. Mas geralmente, quando tá demorando muito pra dar um retorno pra mim. Eita, cara. Eu. Assim, sei lá. A pessoa falou que era 5 dias e não me retornou em 8 dias. Eu vou pingar a empresa, vou pingar a pessoa para ver o que está acontecendo, porque eu tenho outros processos seletivos, eu não posso ficar dependendo da pessoa e do retorno, enfim. Eu acho uma coisa bem interessante. Acho que o que diz muito sobre uma empresa é se quando você recebe um feedback, ele é genérico ou ele é realmente direcional. Então, eu fiquei bem bolada que eu recebi um feedback de uma empresa que eu tenho certeza que ele foi genérico, porque tinham coisas do feedback técnico que a gente não conversou, ou a gente conversou muitíssimo pouco, e tinham coisas que a gente conversou bem mais e que não estavam ali. Então, e que eu sabia que eu não tinha ido tão bem. Então, você percebe que não se tem um cuidado, né? Se você for dar um feedback meia boca pra pessoa que tá em processo seletivo, não dá, sabe? Eu acho que isso é um desrespeito com a pessoa que tá ali perdendo o tempo dela, sabe? E retoma a questão das grosserias, da falta de cuidado, né? Às vezes você tá ali lidando com uma pessoa que ela tá colocada e ela só tá querendo migrar de empresa porque ela tá de saco cheio, ou porque aquilo que ela trabalha hoje não faz mais sentido pra ela. Mas, às vezes é uma pessoa que tá desempregada, ela tá desempregada há um tempão, tá ligado? Aquela entrevista, ela é um alívio, ela é uma oportunidade que a pessoa tem, que ela não tinha há semanas, ou que ela não tinha há mês, de falar e de tentar, enfim, ter finalmente um trampo e tal, e você já trata ela mal, assim, sabe? As pessoas... Beleza, eu sei que nem sempre as pessoas estão em dias bons, mas assim, a gente tem que tentar se colocar no outro e pensar em como será que é a realidade dessa pessoa. Será que ela tá procurando um job porque ela quer sair do job atual, ou, sei lá, tipo, ela não tem emprego há 3 meses, saca? Então se a gente quer lidar tanto com pessoas, a gente tem que saber de fato lidar com elas. Então eu acho isso bem importante. Se a empresa está demorando muito, pinga de verdade. Acho que a gente não tem que ficar morrendo na dúvida e tal, e na ansiedade. E às vezes falta de organização, às vezes as pessoas estão muito atoladas e tal, e elas vão te dar até um retorno. E aí um novo prazo, já vão te falar que não rolou, enfim, mas aí você não fica naquela aflição, pelo menos. Mas se você percebe que a empresa está te enrolando demais, volto a dizer que acho que isso quer dizer um pouco sobre a empresa, que você tem que tomar cuidado. É muito interessante. Esse tweet aí eu gostei de botar ali, que é muito interessante na parte de avaliar empresas e não cair em trambicagem. Eu acho que é muito sobre isso. Você estar sendo avaliado, mas também avaliar constantemente a empresa, saca? Então, eu acho que diz muito sobre isso. Você estar sempre atento em quem está te entrevistando e também como estão sendo as etapas, se a galera está tendo cuidado com você ou não. Quais as políticas de diversidade? Isso é muito importante, principalmente para pessoas como nós, que estamos
dentro dessa questão de diversidade, né, eu sou mulher, eu sou bissexual, e aí você tem, enfim, pessoas pretas, trans, e aí nessa questão de diversidade, né, entra muito questão de pessoas com deficiência, enfim, né. E aí existem duas questões, né, infelizmente a diversidade ela virou monetária, né, então a galera ela quer muito botar um monte de gente com diversidade lá dentro, falar que tem diversidade, mas não se tem cuidado nenhum com essas pessoas lá dentro, né, tem até uma palestra muito maneira, que é da Natália Reis, que ela deu aqui no canal, inclusive, que ela falou sobre uma empresa que ela trabalhou, que tinham várias pessoas com deficiência lá, tinha um time de pessoas com deficiência, e elas não trabalhavam, tipo, elas ficavam meio que numa ilha lá, esperando projetos, os projetos nunca vinham. Então, o que adianta, né? Mas nas redes sociais a empresa tá lá, ai, contratamos tantas pessoas, entendeu? Então, tipo, isso é bem escroto, né? Então, assim, acho que o que eu posso dizer é, você quer saber se são de fato políticas de diversidade, se essas pessoas elas vão subindo na pirâmide e viram leads, elas viram tech leads, elas estão subindo ali ou elas ficam eternos júniores e tal e sendo mal pagos? Eu acho que é importante você falar com as pessoas que estão lá dentro e que são como você e nos Glassdoor da vida, sabe? Existem coisas aí que você... um grande lugar para se trampar, né? Só que, enfim, mesmo que você seja avaliado também dentro disso, as empresas pagam para estar nesses selos, né? E existem, às vezes, campanhas internas para que você vote e tal, não sei o quê. Então, eu acho que os lugares que são mais fiéis em relação a, tipo, como a empresa realmente são esses lugares, tipo, Love Mondays, Glassdoor. Eu acho que até a Glassdoor comprou a Love Mondays. Mas são lugares que realmente a galera fala a verdade, saca? Porque às vezes a empresa tem selo tal de pipipipopopó, mas lá dentro é um caos na terra. Então, acho que é importante a gente... trocar ideias, tá ligado? Você conhece alguém que trabalha lá dentro? Como que é? Se você conseguir trocar ideia com alguém que trabalha no setor, ótimo, tá ligado? Eu tenho um pouco mais de cara de pau, então eu consigo, tipo... se eu não conheço ninguém, eu procuro num LinkedIn, pergunto, tem vaga? Como é que é aí? O que vocês estão trabalhando, tá ligado? Eu acho que é importante a gente fazer esse network, é por isso que os eventos são tão importantes, porque você consegue conhecer pessoas que trabalham com aquilo. Então, você consegue perguntar. Então, é muito importante que você avalie isso. Avalie média salarial. Coisas que são importantes você perguntar quando você está em processo seletivo. Como é que é plano de carreira? Então, eu sou pleno, mas eu sou pleno o quê? Eu vou subir para sênior quando, sabe? Eu já cansei de trabalhar em trampo que, tipo assim, eu era pleno, mas eu não fazia a menor ideia do que faltava para mim para ser sênior. E todo o feedback era aquela porra de, tipo assim... não, tá tudo bem, mas, tipo assim, tá tudo bem, mas eu quero saber qual que é o meu plano de carreira, o que falta, quais são as skills que eu preciso trabalhar pra poder ascender, tá ligado? E aí, isso não tinha um cuidado maneiro como deveria ter, assim. Plano de carreira, revisão salarial, de quanto em quanto tempo que isso é feito, e se a revisão realmente tem impacto, tá ligado? Tipo, porra, é um aumento realmente considerável? Então... eu acho isso bem importante. Óbvio que, né, a melhor forma de você conseguir uma remuneração maneira é você trocando de emprego. Isso é a maior realidade. Então, tipo, se você quiser realmente um impacto maneiro no salário, você vai ter que sair de empresa e arrumar um outro trampo pra ter um impacto de, sei lá, 2, 3 contos de diferença no seu salário. Nenhuma empresa dá um aumento de uma revisão salarial disso, a não ser que seja uma revisão anual e tal. Agora, de 6 em 6 meses é quase impossível. Mas se você quer, não, mas quero uma empresa para ficar muito tempo, não me importo muito com isso, se for um aumento considerável, mas for um trampo legal, quero ficar. Então é importante ver como funciona essa remuneração e tal, como funciona essa avaliação. Então tem tudo isso. Acho que é interessante a gente avaliar essas coisas também. Que é o que eu já falei. Então acho que é basicamente isso. Avaliar o horário também, tomar cuidado, tipo assim, essa galera é uma galera que gosta de ficar até mais tarde, acha que não tem vida social e deixa a mulher, o homem, enfim, a pessoa que casou em casa, ou que namora em casa, ou a família em casa, o gato em casa, pra ficar trabalhando 12, 13 horas por dia. Como é que essas pessoas, elas lidam com a vida social? Isso é saudável? Ou as pessoas são todas workaholic, e aí se você for menos workaholic que elas, você é o famoso tá desmotivado? Então, assim,
A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Como que é o ritmo da empresa? E aí é que entra a questão da cultura, tá ligado? Tipo, então... É por isso que tem entrevista de cultura. Mas entrevista de cultura, a gente se engana muito. Aquela entrevista que a gente tem que, tipo assim... Ai, não, meu nome é Camila e os meus hobbies são, tipo, sei lá, amassar cara de rato, ficar fazendo carinho em rato e, tipo, sei lá, jogar bola. Não, você tem que jogar a real de como você trabalha também. Olha, eu gosto de trabalhar, ó, deu 6 horas, eu tô batendo meu ponto, hein? Não faço hora extra, não tenho paciência pra isso, só se der uma merda muito grande. Não faço plantão, não faço NOC, não faço nada. Então você tem que jogar a real pra, tipo assim, você também não fingir ali uma pessoa maneira e fofinha, ou tipo, sei lá o quê, pra depois entrar e você perceber que a realidade é muito diferente da que você gostaria de trabalhar. Então, a gente tem que a gente tem que tacar a flecha certa, né? O quero. Então, assim, eu acho que é basicamente isso. Vou dar o aceite. O que preciso fazer? Eu acho que primeiro você tem que acertar tudo com a empresa que você vai. Eu geralmente faço isso. Então, assinar todos os papéis tem que assinar, fazer admissional, toda porra, tipo assim, deixar tudo acertado, documentação, tudo. Por quê? Porque você não sabe se pode dar uma merda. Às vezes você não tem um documento que era pra ter, não sei. Às vezes você não passa na admissional, não sei. Assim, eu sou muito fatalista, então assim, pra mim pode dar merda o tempo inteiro. Então pega, dá o aceite, mas aí faz tudo. Aí sim, quando você tiver certeza de que aquilo ali tá alinhado, você pede a demissão em outro lugar. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer assim, tudo acertadinho e aí ir pra outro lugar. E aí, assim, eu gosto de deixar sempre as portas abertas, a não ser que seja um trampo muito bosta. Aí, enfim. Mas, assim, mesmo assim, ser uma pessoa educada, ser uma pessoa formal, uma pessoa de boas, assim, ó. Ser também uma pessoa sincera, tipo assim, tô saindo por causa disso. Porque às vezes é um feedback importante pra equipe, ou pro gestor, ou pra pessoa gestora, enfim, né? Pô, a galera tá vazando por causa disso. A gente tem que tomar cuidado com isso na nossa cultura, ou com isso na nossa gestão, etc. Então acho que é importante você também ter essa sinceridade que você também gostaria que tivessem com você, né? Considerações finais e positivas, eu acho que é isso. Eu falei bastante sobre várias coisas, sobre currículo, sobre muitas coisas que geralmente caem. Eu acho que dicas de onde vocês podem começar a estudar a questão de DevOps. Tem um outro vídeo aqui que é de mapa de estudos de DevOps. Também... me dá umas loucuras, eu esqueço o que eu ia falar. Tem isso. Ele também tá lá no meu site, que é o punkdodevops.com. Além disso, tem vários canais aí maneiros, né? Tem um canal maneiraço, que é o do Adarlan. Eu vou catar aqui. É que eu gosto de, pô, já tem gente que tem seguidor pra caralho, né? Eu gosto de tentar dar moral pra galera que tá começando, né? O Adarlan é um cara que ele tá começando no YouTube. Deixa eu ver se eu cato ele. Ô, porra. Eu botei SSD, tô bem feliz. Adarlan YouTube DevOps. Será que eu acho? Não, não vou achar. Gente, qual que é o Twitter do Adarlan? Já estão vendo tudo minhas mentions, os gritos. Aqui não tem edição, porque aqui é na coragem. Aqui. Depois vocês catem qual que é o... Ah, tá aqui. O YouTube tá aqui. E também tem o... Ele não fala necessariamente de DevOps, mas ele fala... Ele fala de... Eu sou a louca do reiki, tá? Desculpa. Ele fala de Python bastante, que é o Robert. Que tá em algum lugar. Então, ele também tem um canal no YouTube, só que... Ah, tá aqui. Ele tá dando um curso de Python. Tem várias pessoas aí, tem os clássicos, né? Linux Chips, o Gomex tá com uma série agora bem interessante, que é sobre... Ó, tem um curso inteiro aqui, vou dar até um subscribe. O Gomex. Ele tá com um dia a dia de DevOps, então, tipo, ele tá falando sobre carreira, ele tá falando sobre
Aí, ó, parece um imbecil. Então, eu amo o Gomex. Ele tá falando sobre carreira, sobre como que é o dia a dia de um DevOps. Então, geralmente, o que você trabalha no seu dia a dia, quando dá uma merda, o que você faz, etc. Então, a ideia do Gomex é essa. Se inscrevam no canal. Eu nem me inscrevia nos canais, né? Eu sou um lixo humano. Mas, enfim, é que também essa conta é nova. Mas, enfim, gente, tem vários conteúdos. Ele também tem um podcast que é o Gatilho Cósmico. Nossa. Deixa eu ver. Aqui. Eu acho que tá... Ah, tá aqui. Tava aqui embaixo. É que ele fez uma entrevista com várias pessoas perguntando como que é o dia a dia da galera de DevOps. Então... Aqui, ó. Então... Ué, esse é o do coisa ou não? Eu não sei se esse é o do Gomex. Cadê o do Gomex? Aí, erros em produção. Isso aqui é teste depois deploy. Aqui. Deixa eu ver. Aí, gente. Bom, é Gatilho Cósmico Podcast. Fala com o Gomex lá que você acha. Não sei se era naquele bagulho lá. Mas ele faz várias entrevistas com a galera, perguntando sobre realidade de TI e tal. E é bem interessante. Eu já participei de um podcast já. Deve estar aqui. Não, não tá. Puta que pariu, Gomex. Arruma essa merda. E eu tô achando interessante que o Gomex, ele tá fazendo um livro também, né, de deploy para desenvolvedores, além de já ter o de Docker. Então, assim, tem vários conteúdos interessantes, tem um mapa de estudos, acho que bastante coisa vai ajudar vocês. Bom, é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou meio grande, mas é porque acho que eu tinha que passar um bagulho mesmo de como que funciona e do que tem caído e tal. Qualquer dúvida vocês podem colocar no chat também. E vocês podem tirar dúvidas comigo lá no Twitter. Então, o Twitter também é Punk do DevOps. Manda um e-mail, pode me xingar. Não, xinga não, por favor. Então é isso, galera. Até mais.